Ladies and gentlemen, dear seafood friends, it is a great pleasure to address my greetings to you today. Norway and Portugal have a long-standing relationship in which the sea plays an important role and clipfish is the superstar. No one can prepare clipfish like you, and we Norwegians have a lot to learn when it comes to preparing a good and tasty clipfish meal. We are thus united around a fish with a perfect flavor and a long story to tell. A lot has happened over the last year. The world is a different place, and we humans have been forced to change the way we live our lives. But one thing has not changed: our shared passion for the ocean and appetite for seafood. We Norwegians harvest our seafood with skill and mastery, combining ancestral traditions, an innovative spirit and deep respect for nature, and a genuine concern to preserve the environment and promote sustainability. Our control and production standards are the most stringent in the world. This has underpinned our success in the management of our marine resources and in the production of clipfish in a traditional, reliable, and healthy way. Given the importance of what our sea provides us, Norway is highly focused on the sustainable management of these resources. Therefore, the government, public authorities, researchers, and the industry are working closely together to ensure that Norway's fisheries and aquaculture operate within a sustainable framework. Portugal is an extremely important market for Norwegian clipfish. You are world champion consumers of salted cod with a consumption equivalent to 20% of the global catch. That is an impressive number. I would like to express my warmest thanks to Portugal and my wish that we continue to maintain the long and fruitful relationship that we already enjoy. A heartfelt greeting to all of you who are following this event, and thank you so much for your attention. Welcome to Portugal and welcome to this year's Clipfish seminar. But before we start with the official program, let's take a walk out in the street and talk to the Portuguese people. We know that clipfish is the national dish. We know that they eat a lot of clipfish for Christmas and for Easter. But what about the rest of the year? Summertime, is that a clipfish time? And if it is, how do they prepare it? And maybe the most important question of all, do they know where the clipfish comes from? Let's take a walk out and ask. O bacalhau vem do mar, mas tal como o conhecemos e consumimos, o que a grande maioria virá da Noruega. Da Noruega. Da Noruega. É da Noruega e é bastante bom. Eu compro. O bacalhau vem da Noruega, do Mar do Norte. O bacalhau vem do mar e vem da Noruega. Sei que vem da Noruega. Vem da Noruega. O bacalhau vem da Noruega. Como bacalhau de inverno, de verão, gosto muito de bacalhau alagareiro. Gosto do bacalhau, seja cozido, seja assado. Pode ser assado, pode ser cozido, com grão, pode ser ensalada, de qualquer forma. No verão, eu gosto mais de assar na brasa, porque não é tão, parece que não é tão quente como no forno, como cozido. E de inverno como cozido, como assado, como à brás, como de toda a maneira. O bacalhau faz muito parte da nossa cultura, ou seja, uma pessoa acaba por ir a um restaurante e muitas das vezes vê lá pratos de bacalhau. Na minha casa come-se todo o ano, porque eu tenho uma pessoa de idade em casa, um tio,
que adora bacalhau, e então é bacalhau à Zé do Pipo, bacalhau à Brás, bacalhau com natas, faz-se bacalhau todo o ano, não é específico do Natal na nossa casa, é todo o ano. Costumamos consumir durante todo o ano. Faço normalmente em casa, sei lá, bacalhau no forno, bacalhau à Brás, de várias formas. Existem 1001 maneiras de fazer bacalhau e fazemos várias vezes, sim. O meu preferido é o bacalhau com todos. Bacalhau assado, com batata a murro. Bacalhau Gomes Sá. Bacalhau no forno. Bacalhau alagareiro. Eu não como bacalhau, mas em casa toda a gente come bacalhau. Há como está. É o bacalhau no forno com a batata à murro. Bacalhau cozido. Há Gomes de Sá. O meu é o bacalhau à Brás. Sem dúvida que é o bacalhau cozido. O meu prato preferido é... Gosto de bacalhau. Obrigada, Johnny. Bem-vindos ao webinar de Portugal, o futuro do bacalhau 2021. Estamos muito satisfeitos por terem aceitado o convite para estarmos juntos hoje. Durante a próxima hora teremos cientistas, pescadores, exportadores, analistas, empresários e oradores convidados da Noruega e de Portugal a traçar um retrato do ano que passou e a estabelecer algumas orientações para o futuro. Em conjunto, iremos fazer uma análise profunda ao setor do bacalhau e perceber de que forma podemos navegar em águas mais seguras neste contexto pós-pandemia, ainda marcado por algumas restrições e onde já se notam mudanças no comportamento dos consumidores. Vamos começar por saber mais sobre um tema inegociável para a Noruega, a sustentabilidade. Para nos falar de origem e sustentabilidade, vamos ouvir Maria Fossheim, do Instituto de Investigação Marítima, que está com a Anette Zimovski no Cais de Trumps. Olá, Anette. Sim, estamos aqui em Tromsø para vos falar da origem e sustentabilidade do bacalhau da Noruega. And with me today is Maria Fossheim from the Marine Institute in Norway. She is Programme Director for the Barents Sea and the Arctic Ocean. And Maria, thank you very much for joining me. Can you tell me a little bit about the Marine Institute and the work that you do? Well, I work for an institute that is responsible for all the advice to managers regarding the ocean, resources of the ocean, and also aquaculture and everything related to the marine department. Can you tell us a little bit more about the job that you do with cod stocks in Norway? Well, the Institute of Marine Research in Norway is responsible for giving advice to managers, that's the government, regarding all resources of the ocean and also aquaculture. And I am responsible for the Barents Sea and the Arctic Ocean in that. And how does the research that you do impact the management system of cod stocks in Norway? Well, the cod stock is managed equally as all other stocks in Norway, and we need to provide good monitoring. So we are out at sea several times a year to measure, and then we also do research and provide advice to management, and mostly we do this through ICES, which is the International Council of the Exploration of the Sea, which is a European body. There are many different cod stocks in the world. Can you tell us a little bit about the different cod stocks that we fish here in Norway? Primarily in Norway we harvest from the northeast Arctic cod stock, and in Norwegian we call it skrei. It's a cod stock that lives mostly its life in the Barents Sea and that spawns in the Lofoten area. It's the northernmost cod stock, and it also seems to be a climate winner. So compared to many of the cod stocks that's been declining and has been negatively impacted by climate change, this cod stock has had the warming of the Barents Sea has actually increased the cod stock, because now it can go further north into previously ice covered areas, and this has provided the cod with larger areas to feed in, and so it's really contrary to many other cod stocks. Every year the mature cod comes down to Lofoten to spawn, and Lofoten is a very
particular area because it has a very good environment for the cod as it spawns and as the eggs hatch. After hatching, they have a lot to feed on, and then when they have become a little bit bigger, they are flushed out to the southern Barents Sea, where they have also very good environment to grow bigger. And then it takes the cod spends some years in the Barents Sea, traveling inside the Barents Sea, and when they're 6-7 years, then they come back to the Lofoten area to spawn. And this repeats itself. And the last years we've had quite big cods also coming in, like 10-year-olds. So it shows also that the cod stock is in very good shape. So when it comes to the cod stock that the Bacalhau de Noruega in Portugal originates from, would you say it's a sustainably managed fishery? The cod stock in the Barents Sea is managed really well and well within these sustainable limits, whereas the North Sea cod stock has some troubles, and also the coastal cod in Norway has been declining for a decade. So really the Northeast Arctic cod is the one that we feel within limits or well within limits, and the other two are less fished and not exported. É também essencial ouvir as pessoas que sabem há várias gerações tirar este tesouro dos mares da Noruega. Vamos ouvir o que a Organização de Pescadores na Noruega nos tem a dizer sobre a pesca do bacalhau e as cotas de pesca. Bom dia. Hi everyone. I'm going to talk about the cod fishery in the northern Norway. I will focus on the first-hand trade the last year. As you can see on this map, Norway is located in the middle of important fishing area in north. Every year the cod migrates to the coast to spawn, and we can catch the cod when the quality is best. Norway have had a long-term agreement with Russia to manage and control the cod stock in the Barents Sea, to ensure a sustainable fishery both today and for future generations. Norway's cod quota this year is about 400,000 tons. The Norwegian fishing fleet is extensive, both regard to size and fishing gears. Cod fishing is done by a large number of small fishing vessels that goes out every day in the morning and land the catches in the evenings. But also a fewer bigger vessels that goes out on longer trips and freeze their catches on board. Cod is king. Of all species caught in the northern part of Norway, cod is by far the most important one. In 2020, the cod represented over 63% of the total turnover in my organization. Fishing boats waiting to unload their catches on a sunny day in Lofoten, Henningsvær. This shiny picture stands in contrast to the concerns the Norwegian cod industry had before this season. A large decline in the prices the second half of 2020 in combination with a much higher quota this year was a recipe for a challenging season. Bad weather, also more rough and not so sunny days. This is a typical cod fishing boat with fishermen on board, catching and working the boat together. In addition to bad weather, the cod didn't turn up in Lofoten as it used to be previous years. Lofoten has been the most important fishing area over years, but this year many small vessels were forced to go further north to catch their quota, and the quantity in Lofoten was reduced with over 30% this year. This slide shows the daily landing of cod this season. As mentioned earlier, bad weather has marked the winter fishing this year. This is clearly indicated in the graph, where you can see several periods where the fishery was hampered. In the end of February and beginning of March, which is the most important part of the season, the cod fishery was very hampered. You can see here how the prices increased in 2019 and 2020 before the pandemic hit the world. After that, the prices has declined both for fresh and sea-frozen cod. The dotted line in the figure is the minimum price for the fishermen. The price for fresh cod has now stabilized, and for the sea-frozen it has started to rise again. This will also affect the minimum price in the weeks to come. This graph shows the weekly prices for fresh and sea-frozen cod.
and it shows clearly the positive trend that the sea frozen had these latest weeks. It has also been a positive trend for fresh cod the recent week. And the last week, the sea frozen price is up about 25% compared with the lowest prices earlier this winter. The black line in this figure shows the cod quota in the Barents Sea that Norway and Russia managed together. Next year's quota will not be set until autumn, but the signals that we have now indicate that the quota will be reduced with 20%. With the difficulties we have had this season, the industry in Norway have been careful to not produce too much saltfish and clipfish. Relatively larger shares have been exported fresh, with the result of lower prices in this segment. But the experience we have from 2013, when the same thing happened, was that when the quota went down the following years, the demand went up, and the same for the prices for our fishermen. It can be said that the industry have had a perfect storm the last year. But hopefully we go towards better times where the market conditions improves. And we cross our fingers for next time we can meet in person. See you. O bacalhau não existe só seco e salgado, como a maioria dos portugueses o conhece. Para o produzir, podemos ter vários caminhos. Vamos conhecer melhor o bacalhau salgado verde e ouvir a explicação de Tor Krane, da Unicod, acerca da forma como é produzido. Unicod é exportador de peixe, localizado em Tromsø, Noruega. Nós temos 6 diferentes fábricas do norte de Noruega, a partir de Nordland até Finnmark. Nosso produto principal é bacalhau salgado verde, mas também fazemos fresco, seco, também cabeças para a Nigéria, espinas, outros byproducts, como a gente diz, para a China. A principal atividade da Unicod é salgado verde. Nós produzimos entre 1.500 a 2.000 toneladas de salgado verde todos os anos. O último ano foi 1.300. Este ano vai ser menos, por várias razões. Portugal sigue para nós o mais importante mercado. Nós temos bons contatos com nossos clientes aqui. Salgado verde, Portugal significa 70% da nossa faturação. Entre 10 milhões até 20 milhões por ano. Nos últimos 10 anos, o negócio de bacalhau mudou bastante, principalmente através da indústria portuguesa aqui em Portugal, começou a fazer ultracongelado. A matéria-prima para fazer o melhor ultracongelado aqui em Portugal é salgado verde através de Noruega. Em supermercados, há bacalhau seco. Este ano crescendo o consumo de seco aqui em Portugal. Mas para nós, os noruegueses que trabalham com salgado verde, sigue o mercado muito bom. Eu espero que isso vai continuar no futuro. Não, este ano foi um pouco complicado. Como vocês sabem, a captura de bacalhau começa 1º de janeiro, nova quota. Este ano a quota subiu, no mesmo tempo que os mercados tinham dificuldades através do vírus. Janeiro, fevereiro foi complicado. Os nossos clientes aqui em Portugal não estavam seguros como vai ser o mercado, como vai ser as vendas. Então, no início do ano, nós parou um pouco. E a partir de março já mudou tudo.
Este ano foi também um pouco diferente através da pesca da Noruega. Normalmente chega para a costa em janeiro, em Troms, passa por várias fábricas de Unicod e continua para Lofoten. Este ano foi um pouco diferente. A pesca parou, não foi o mesmo como os últimos anos em Lofoten. E agora sigue pescando em Finnmark. Isso mudou um pouco. Isso é importante para nós que trabalhamos em este negócio, que há também biologia dentro do nosso negócio. Não é sempre só mercado, preço, quantidades. Há também de lembrar que há biologia que pode mudar um pouco a situação e os mercados. Temos sorte de estar em um país onde o fiel amigo é muito forte. A gente português vai continuar a comer bacalhau. E os noruegueses, o Unicod vai continuar a produzir e exportar bacalhau para a indústria portuguesa aqui em Portugal. Meu prato favorito de bacalhau é bacalhau à lagareira, bacalhau com brás, bacalhau com natas e possivelmente 183 outros tipos de preparar bacalhau. Vamos agora até ao norte de Portugal para falar com João Silva, diretor de compras da Brasmar, que nos vai explicar como produz em Portugal o fiel amigo. Relativamente ao bacalhau, a empresa é um importante player na transformação e comercialização deste produto, cujas vendas têm representado uma importância crescente na faturação global da Brasmar. A Brasmar foi fundada em 2003. Tem um volume de faturação superior a 200 milhões de euros e conta atualmente com mais de 700 colaboradores. Em 2019 adquiriu duas empresas em Espanha, uma a Foncasal, que se dedica a produtos cozidos, nomeadamente o polvo, e a outra, a La Balinesa, que é especialista em salmão fumado. Neste momento temos 6 unidades industriais espalhadas pela Europa, 3 em Portugal, 2 em Espanha e uma na Noruega. Processamos bacalhau em 5 delas, em 3 de forma exclusiva. Conta com delegações comerciais em 6 países, de onde faz a comercialização de todos os seus produtos para mais de 40 países espalhados pelo mundo. O público-alvo da Brasmar é basicamente todas as pessoas que gostam de pescado. A Brasmar tem no seu portfólio mais de 4.000 referências que pode servir todas as necessidades, ou quase todas as necessidades dos nossos clientes, e trabalha atualmente mais de 200 espécies de peixe. O consumidor português procura a textura e o sabor únicos e característicos do bacalhau. Dado o ritmo de vida agitado dos portugueses, também procuram produtos de maior conveniência, sem descurar a textura e o sabor característicos. Nesse capítulo, o demolhado está a ganhar bastante cota de mercado, porque hoje em dia nós conseguimos produzir um bacalhau demolhado com uma excelente textura, um excelente sabor, e a prova disso é a Brasmar é sabor do ano no bacalhau demolhado nos últimos 2 anos ou de forma consecutiva. O produto que estamos a apresentar vai de encontro aos padrões dos portugueses. Na última década nós temos vindo a notar um forte crescimento no demolhado em detrimento do seco. Era uma questão natural, como eu referi há pouco. O ritmo de vida das pessoas agitado, as pessoas procuram produtos convenientes e o demolhado, de facto, é uma ótima solução. Independentemente disso, na Brasmar o bacalhau salgado seco continua a ser bastante expressivo, continua a ter um impacto nas vendas, conseguimos levar ao consumidor o produto que eles procuram. Neste momento o bacalhau demolhado
congelado representa 55% das vendas da Brasmar e o seco representa 45%. De uma forma natural, o bacalhau de molhado é bastante estável o consumo ao longo do ano. Nas épocas festivas ou na época natalícia, o bacalhau salgado seco recupera essa perca que vinha a ter ao longo do ano. É mais um produto de tradição, as pessoas gostam, ainda há o pai ou a mãe que ainda vai comprar o bacalhau seco, vai demolhar, porque gosta, faz parte da nossa tradição e da nossa cultura em Portugal. O ano que passou foi um ano bastante atípico, houve uma quebra bastante acentuada no consumo de bacalhau, muito por força dos restaurantes estarem fechados durante grande parte do ano. O turismo foi praticamente inexistente, não havendo turistas, o consumo baixa, é um facto. Todo o turista que vem a Portugal, de uma forma geral, come pelo menos um prato de bacalhau. Outra questão foi o cancelamento de grandes eventos, como os casamentos, como os batizados, onde praticamente se come bacalhau de uma forma geral nesses eventos. Ainda assim, o volume de negócios de bacalhau na Brasmar, o ano passado, ainda foram 27%, o que não é de todo um mau ano, podemos assim dizer. O que torna o bacalhau da Noruega único é o know-how que os produtores noruegueses têm sobre a matéria-prima. A seleção, a forma como trabalham o produto, efetivamente é único. Isso, aliado ao know-how que os produtores portugueses têm, terminam o produto ou fazem com que o produto terminado seja um produto de excelência. O mercado português vai consumir sempre bacalhau. Está nas nossas raízes, está na nossa tradição, o bacalhau faz parte de nós. Podemos dizer que o bacalhau de molhado irá continuar a ganhar uma cota-parte ao seco? Sim, dada a sua conveniência. O produto é excelente, os produtores portugueses hoje já conseguem fazer um produto excelente. No entanto, vai haver sempre espaço nos próximos anos para o bacalhau salgado seco, ou pelo menos nas épocas festivas, há sempre aquele momento mais nostálgico, mais de tradição e que as pessoas preferem aquele tipo de produto. A Brasmar fez uma aposta extremamente forte e estratégica no bacalhau. É a nossa ambição continuar a entregar o produto de excelência aos consumidores portugueses. Apesar de Portugal ser o seu maior mercado, o bacalhau da Noruega tem apreciadores em todo o mundo. Para nos explicar o mercado global de bacalhau, temos connosco Eivind Estvik, analista do Norwegian Seafood Council. The cod is an extremely versatile fish and is used in a vast range of different meals around the world. In Nigeria, they love the dried cod heads. In Spain, they eat both the fresh whole cod, the frozen fillets, and they're also the largest consumer of salted cod. The French prefer the fresh fillets, while in the UK, they use frozen fillets to produce their national favorite fish and chips. In Italy, they're still very much in love with stockfish, as they have been for hundreds of years. If we dive further into the numbers, we see that the US is probably the largest consumer of cod. There, they prefer the deep-fried fish and chip style cod. And of course, in Portugal, the clipfish or bacalhau is by far the most popular product, as it has been for centuries. But where does all this fish come from? Norway is, of course, the world's largest producer of cod. Every year, we supply the world with 300,000 to 400,000 tons of cod. We export both fresh and frozen cod, whole fish or fillets, dried, clipfish, salted, to countries all over the world. The European Union and Europe remains our most important markets. Russia is the second largest producer of cod, and they supply the world with frozen fish.
They export some fillets, but mostly the whole fish. Both Russian and Norwegian whole frozen cod is often exported to China, processed and then re-exported to important markets like the US and Europe. Iceland is the third largest producer of cod. They export mostly fresh or frozen fillets, but also some salted cod. Europe is also the most important market for the Icelandic fishery. For Norwegian cod, clipfish is our most valuable product, and last year we exported more than 75% of our clipfish to Portugal. Portugal also imports a lot of salted cod, which is used for clipfish production in Portugal. Therefore, Portugal is an extremely important market for the Norwegian cod industry. 2021 is a very challenging year for the cod industry. The pandemic has reduced demand in many important markets, and increased fishing quotas in both Norway and Russia causes more fish to enter the market. This has reduced the price of cod, both for clipfish and other cod products. An improvement of the cod market continues to heavily depend on the world getting back to normal. Na próxima intervenção, Ana Jacinto, secretária-geral da Aresp, vai percorrer os desafios da restauração dos alojamentos turísticos e dos bares e discotecas, traçando o retrato de um dos setores mais afetados pela pandemia Covid-19. Doutora Ana Jacinto, muito obrigada, muito bem-vinda. Começo por lhe perguntar, como secretária-geral da Aresp, pode-nos fazer aqui um pequeno retrato do setor neste contexto de pandemia? Bom, muito bom dia, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar convosco. Bom, de facto, os setores da restauração e do alojamento turístico são aqueles que estão a ser mais impactados negativamente com esta pandemia e com esta crise. Não somos nós que o dizemos, todos os organismos, quer nacionais, quer internacionais, assim o reconhecem. E como nós costumamos dizer, a verdade é que a tempestade atinge todos, mas os barcos da restauração e do alojamento são de facto aqueles que estão a ter vagas maiores e com efeitos mais negativos. Só para lhe dar 2 ou 3 números que parece importante a quem nos ouça, porque dá de facto a dimensão desta catástrofe no setor. A Aresp tem vindo a monitorizar estes setores desde a primeira hora, portanto nós fazemos inquéritos mensais aos empresários e desde março de 2020 que temos vindo a fazer. E fazendo um balanço de um ano de monitorização, digamos assim, de março de 2020 a março de 2021, em termos médios, nós temos cerca de 40% do setor da restauração e bebidas com quebras superiores a 80%. Feito este retrato, quais diria que são os principais desafios desde março de 2020 para o setor? Bom, nós temos muitos desafios a curtíssimo prazo e mais a médio e longo prazo. A curtíssimo prazo, o que eu lhe posso dizer é que o grande desafio é resistir. Nós temos que resistir, nós temos que ter capacidade de nos aguentarmos e por isso é que era tão importante e nós temos vindo a sinalizar junto do Governo a necessidade de robustecermos os apoios a estas empresas. Porque, enfim, nós sabemos que os recursos não são infindáveis, e é óbvio, mas se nós não conseguirmos injetar dinheiro na tesouraria das empresas, se não conseguirmos manter os postos de trabalho, se não conseguirmos incentivar o consumo, que é outra componente muito importante que o Governo precisa de olhar de frente, como alguns países o fizeram. Se nós não tivermos essa capacidade, teremos a dificuldade de mais à frente ter que sustentar subsídios de desemprego e empresas encerradas. Portanto, do nosso ponto de vista, é preferível aguentar as empresas agora do que pagarmos uma fatura que não vamos ser capazes de pagar mais à frente, porque não se esqueça que estes setores de atividade antes da pandemia empregavam 400 mil postos de trabalho diretos, fora o trabalho indireto que estas empresas induzem, não é? E, portanto, estamos a falar de um setor com uma dimensão muito grande. E o grande desafio, respondendo à sua questão, é de facto conseguirmos resistir agora. Como é que prevê o futuro do setor a longo prazo, com essas adaptações que falou, com essas mudanças? Pois, o futuro nós não sabemos, não é? Isto tudo depende de tantas variáveis. Esperemos que esta questão da vacinação se consiga rapidamente cumprir os objetivos que todos temos.
porque isso, do nosso ponto de vista, ajudará a criar a tal confiança. E agora o setor, obviamente, que vai se deparar, como eu lhe dizia, com novos desafios e com novas tendências, e as empresas que conseguirem resistir vão ter que ter essa capacidade de se reajustar. Aliás, o setor da restauração e do alojamento não é de agora que tem uma grande capacidade de se reinventar, reajustar, criar produtos novos. Sempre foi assim. Mas agora vamos ter ainda que fazer mais e melhor. E depois temos um grande problema, que é aquilo que nós temos vindo sempre a dizer. Nós acreditamos que quando tudo isto acalmar e quando tivermos a tal retoma, que não sabemos quando, mas havemos de ter, sabemos que vamos ter de novo muitos turistas, sabemos que Portugal vai continuar no topo das preferências de quem gosta de viajar, porque nós temos uma riqueza única, singular, a nossa gastronomia é extraordinária. É possível assinalar um ponto positivo neste contexto? Essa resiliência, se calhar? Sim, a resiliência, a capacidade, mais uma vez demonstrada, destas pequenas empresas de irem-se aguentando dia a dia. Depois a questão que eu falava há pouco da transição digital, nós acelerámos grandemente a transição digital, sendo que nem sempre está a ser bem feita, por isso é que eu falava há pouco, há uma diferença grande entre a utilização das ferramentas digitais e fazermos a tal transição digital, que são coisas completamente diferentes, mas acelerou-se essa necessidade e também se despertou a consciência para essa necessidade e parece-me que isso é positivo. Duas últimas perguntas sobre o nosso anfitrião, que é o bacalhau. Qual é que é a importância de um produto ícone português como o bacalhau para o setor? Não deve haver restaurante que não tenha era isso que eu ia dizer. Algo de bacalhau na sua alimentação, não é? Sim, está tudo dito. Portanto, o bacalhau é um produto premium, é um produto de excelência para a maioria dos estabelecimentos de restauração, não é? E é como dizes, tem toda a razão. É difícil encontrarmos um estabelecimento de restauração que não tenha na sua emenda o bacalhau, seja ele de que forma for, até porque há 1001 maneiras de confeccionarmos o bacalhau, não é? Portanto, obviamente é um produto que está na história, é um produto que os nossos estabelecimentos não dispensam e o nosso consumidor também não. E os turistas que nos procuram também e os turistas, evidente, isso, não é? evidente. Uma última pergunta. Temos que saber qual é a sua receita favorita de bacalhau. Nessa matéria sou mesmo básica, porque gosto muito de bacalhau cozido com todos. É uma coisa simples, básica. Mais tradicional, mas não dispenso. O Natal em casa não dispensa o bacalhau cozido com todos e, portanto, é um dos meus pratos favoritos, embora coma bacalhau de qualquer das formas. Doutora Ana Jacinto, muito obrigada por estas questões e por nos ter trazido aqui estes momentos esclarecedores. Obrigada. Muito obrigada. Para perceber a importância do papel do bacalhau na gastronomia portuguesa, vamos ouvir o chefe António Boia, que conta com mais de 30 anos de carreira e é um dos fundadores da Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal. A Associação de Cozinheiros e Profissionais de Portugal, quem são e quem representam? A Associação dos Cozinheiros, que foi fundada logo a seguir ao 25 de Abril por um grupo de chefes, representa a classe de todos os cozinheiros. Representa todos os cozinheiros do setor, tem como objetivo promover a classe do cozinheiro. De todos os cozinheiros em Portugal, quantos é que são membros do ACPP? A Associação tem alguns critérios para que sejam membros. E atualmente contamos, porque alguns jovens podem ainda não atingir os critérios, atualmente contamos com cerca de 5.000 membros ativos. Agora, falando de bacalhau, sabemos que o Norwegian Seafood Council e o ACCP já há vários anos têm uma colaboração para promover o bacalhau em Portugal. Eu li recentemente no jornal que em casa o prato mais cozido em casa em 2020 foi bacalhau à Brás. Isso surpreende que o bacalhau da Noruega tem tanto êxito em Portugal? Não me surpreende porque, primeiro, se fizermos um interrogatório aos portugueses, o que é bacalhau, toda a vez a gente vai responder bacalhau da Noruega. E vê-se muito no Natal. O bacalhau é o produto mais consensual da gastronomia portuguesa nas regiões. Quando nós folheamos livros ou vamos ver o receituário da cozinha regional e, sobretudo, quem é do setor conseguimos detectar determinadas coisas que se pertencem a pratos. Por exemplo, não há gastronomia a norte do Rio Mondego com coentros, por exemplo. Porquê? Porque não havia.
Não há gastronomia com peixe fresco no interior do país. É tudo só na costa marítima, porque o peixe fresco não chegava no litoral, é com peixe. Onde não há serras, dificilmente há pratos com cabras e vários exemplos assim. Mas depois o bacalhau está nas gastronomias todas. Desde Trás-os-Montes, Minho ou Algarve, Açores, Madeira, o bacalhau faz parte da mesa dos portugueses. É o prato que mais receitas tem, é o prato que melhor se trabalha, ou melhor, o produto que melhor se trabalha em diversidade, que pratos diversificados que totalmente, desde de um bolinho de bacalhau, um bacalhau à minhota, um bacalhau à margarida praça, ou um bacalhau à brás, ou um bacalhau com natas, temos texturas, sabores, um bacalhau à conda guarda, temos texturas, sabores, consistências totalmente diferentes com o mesmo produto que a essência é o bacalhau. E este casamento entre o bacalhau da Noruega e a Associação dos Cozinheiros Profissionais de Portugal é aquilo que se percebe que tinha que ser um para o outro, que nasceram um para o outro. Se é a associação que representa os cozinheiros, se o produto que os portugueses mais utilizam e os cozinheiros é o bacalhau da Noruega, portanto os dois só podiam estar unidos. Entre outras coisas que nós estamos a fazer junto fazer cursos para o retalho e vamos fazer cursos para os alunos da Escola de Hotelaria para aprender mais sobre o bacalhau. Isto parece que faz sentido, porque nós lá fora pensamos que os portugueses são todos peritos em bacalhau. E não é um bocado ousadia de um norueguês aterrar em Portugal e querer ensinar os portugueses sobre o bacalhau? O norueguês aterrou em Portugal não quer ensinar sobre o bacalhau, quer mostrar a algumas pessoas que estiveram menos atentas e que não prestaram tanta atenção ou que não se dedicam tanto à cozinha, que afinal é um produto fácil de trabalhar e que não é tão complexo como às vezes as pessoas fazem crer. E, portanto, o que nós estamos a fazer é a dar formação às pessoas que trabalham e que vendem o bacalhau no retalho de forma a que possam aconselhar melhor o consumidor final e dando-lhe valências e soluções para aproveitar o bacalhau desde a cabeça ao rabo, porque é um produto que se aproveita todo e economicamente acaba por ser rentável. É um produto que pode ter, como eu disse atrás, pratos mais complexos, mais elaborados, mais demorados ou pratos rápidos como um bacalhau à brás. Por isso é que foi provavelmente o prato que mais se fez em 2020 em Portugal. Existem restaurantes em Portugal que não têm bacalhau na menta? A percentagem não sei dizer, mas devem ser muito poucos. O turismo que vem para Portugal não vai sempre encontrar um restaurante que tem bacalhau na menta. Os turistas conhecem Portugal sobretudo por dois produtos alimentares e falam muito. Bacalhau e sardinhas. Ora, sardinhas só temos 3 meses e meio no ano e o bacalhau temos o ano todo. Até os vossos vizinhos espanhóis dizem que para comer um bacalhau como deve ser, tem que ir para Portugal. Eu acho que os portugueses tiveram um contributo muito importante para a economia da Noruega ao divulgarem o bacalhau numa fase inicial, direi, até se calhar mais do que na Noruega, há uns séculos atrás, e valorizando um produto, começando a fazer a salga, os portugueses começando a fazer a salga e a secagem do bacalhau. Hoje em dia sabemos que há industrialmente e faz-se em grandes fábricas, mas penso que foi importante esse trabalho que os nossos antepassados fizeram e essa colaboração. E o ter um bom produto, o ele estar bem seco e depois a genuidade com que nós fazemos as nossas receitas com a simplicidade, porque um prato de bacalhau como um bacalhau lagreiro é pôr em cima da grelha, regá-lo com um bom azeite e até a batata é só assada com sal. Os portugueses jovens vão ser tão apaixonados pelo bacalhau que é a geração mais antiga? Eu acho que há uma evolução em todos os povos do sabor quando se é jovem e quando se é adulto. Os jovens não gostam tanto de determinados pratos e à medida que vão evoluindo na idade passam a gostar. E, portanto, pode haver pratos de bacalhau para jovens e para crianças. Falou que as pessoas gostam das pizzas. Nós temos um colega associado à associação que já pertenceu à direção, que tem uma excelente pizzaria em Lisboa e a pizza que ele mais vendia era uma pizza de bacalhau. E era excelente, excelente.
Tem que provar este, tem excelente. que provar este. Estamos a falar que as pessoas gostam das massas. Um cannelloni de bacalhau é fantástico, um ravioli de bacalhau é fantástico, até uma tagliatelle salteada com bacalhau, umas azeitonas e uma jerico ou uma erva é fantástico. Portanto, pode haver pratos mais adaptados aos jovens. E à medida que esses jovens vão tornando-se adultos, vão estar mais receptivos a outro tipo de pratos. É um bocado como nas bebidas. Os jovens ao início não gostam de vinho, começam por o vinho branco ou por a cerveja vinho branco e depois quando chegam ali a uma determinada idade até já apreciam o vinho tinto. É normal, faz parte da evolução do sabor com a idade e, portanto, eu acho que o futuro do bacalhau em Portugal e os portugueses a gostarem vai continuar. Sabemos que a pandemia trouxe alterações ao nível do consumo, como a quebra acentuada na restauração e turismo e um aumento do consumo em casa. Tiago Montenegro, da Nielsen, vai explicar-nos como. A venda do bacalhau no ano 2020 acaba por estar diretamente relacionada com o que aconteceu durante o ano. É impossível falar do bacalhau em 2020 sem falar da pandemia. E, efetivamente, as vendas de bacalhau, por norma, até costumam ser estáveis. O consumo de bacalhau em Portugal é estável. Portugal é um país muito particular, de uma forte tradição, de costumes, de reuniões familiares e onde o bacalhau está sempre muito presente. O retalho da grande distribuição é um retalho que vale muito nas vendas do bacalhau, 85% mais ou menos, isto quando comparado com o total do negócio, com a parte de cash and carry que alimenta o Horeca neste caso. E a verdade é que, se é verdade que a grande distribuição melhora a sua performance em 2020 para o bacalhau, assim como para as generalidades das categorias do FMCG, a verdade é que não compensa de todo aquilo que se perde na restauração, que foi muito investigada e, portanto, temos um negócio do bacalhau com algum decréscimo em 2020 face àquilo que foi o ano 2019. Bem, o impacto da pandemia no canal Horeca foi fortíssimo, como devem imaginar. Efetivamente, março de 2020 coincidiu com o pânico generalizado. No caso do Horeca, nós tivemos sensivelmente 2 meses de fecho absoluto no Horeca. A restauração esteve praticamente fechada, encerrada em abril, inclusive até meados de maio. E a verdade é que, mesmo reativando o Horeca em Portugal, a verdade é que o Horeca nunca trabalhou da forma normal, digamos assim. E efetivamente nós temos um Horeca que trabalhou sempre a meio gás e o setor foi muito afetado, portanto os negócios foram afetados entre 40% a 50%, foi a quebra do negócio de Horeca em termos de categorias, em termos de negócio por si só. E quando nós pensamos efetivamente, e até posso adiantar dados de recenseamento Nielsen, pensamos que o fecho de pontos de venda do Horeca foi realmente muito evidente. No segundo semestre do ano passado fecharam sensivelmente 5.000 pontos de venda em Portugal. Há uma perspectiva de otimismo, verdade, uma perspectiva de otimismo já agora em 2021, mas um setor muito investigado, muito afetado, inclusive com o segundo confinamento já no primeiro trimestre deste ano. Bem, na grande distribuição, a grande distribuição efetivamente acaba por beneficiar. Já é normal quando temos crises financeiras, crises económicas, foi assim em 2008, 2009, durou alguns anos também, e a verdade é que a grande distribuição beneficia sempre porque o consumidor vai para casa, o consumidor passa mais tempo em casa e os beneficiados acabam por ser o retalho de hipers e supers em Portugal. A grande distribuição acaba por ter um crescimento muito significativo em 2020, 7% a 8%, e um crescimento muito impulsionado por categorias mais, diria, duradouras e ao mesmo tempo mais básicas. Portanto, março de 2020 foi um mês histórico em termos de vendas para o FMCG em Portugal, representou 28%, 30% de crescimento face a março de 2019 e efetivamente é muito alavancado por categorias como as conservas, o atum, as salsichas, os congelados, onde se insere, por exemplo, o bacalhau. Bom, a pandemia no seu todo afeta a compra do bacalhau negativamente, no sentido de nós termos um mass market a crescer ligeiramente e não compensatório para a quebra daquilo que foi o Horeca em Portugal. De qualquer forma, houve um fator importante que afeta ou condiciona, digamos assim, o consumo do bacalhau durante a pandemia, que é o Natal. O Natal representa qualquer coisa como 20% das vendas anuais do bacalhau em Portugal. E, efetivamente, o Natal, derivado o timing que se vivia no Natal, onde havia novamente um pânico generalizado porque estávamos numa
um pré-segundo confinamento, a verdade é que há uma redução clara de faturação de Natal de 2020 face ao ano anterior, e isto tem um pouco a ver também com a menor frequência de ajuntamentos e também os ajuntamentos serem com menos pessoas, porque muitas das famílias assim o optaram nessa altura do ano. Claramente o segmento que ganhou com a pandemia foi o congelado. Portanto, os congelados acabaram por ser uma das indústrias, se não a indústria do ano 2020, fruto do impacto da pandemia, e isto foi generalizado. O bacalhau não fechou à regra. Os congelados crescem cerca de 18%, 19% em 2020, uma das indústrias mais dinâmicas do retalho de hiper e super em Portugal. E se é verdade que o bacalhau seco representa a grande fatia de vendas do consumo em Portugal, são cerca de 80%, a verdade é que se o bacalhau seco esteve mais ou menos estável, a crescer 1%, a verdade é que o bacalhau congelado é aquele que cresce a 2 dígitos e até contribui para a dinâmica da categoria, isto falando em retalho de hiper e super. Se nós falarmos de tendência de Páscoa, ou do período de Páscoa, a tendência é negativa em 2021, é um facto, é uma tendência negativa, mas nós não podemos fazer uma comparação, na verdade, like for like. Porquê? Porque no ano 2020, na altura da Páscoa, nós vivíamos aquele período de confinamento, mas também estocagem e armazenagem. As pessoas estavam em pânico total, ninguém sabia sequer se os supermercados tinham estoque nas próximas semanas, a quando veio tudo para casa em meados de março, e se nós compararmos então a Páscoa deste ano com a Páscoa do ano passado, nós temos que não esquecer que há esse efeito. Há o efeito da estocagem que fez alavancar o mercado em Portugal. Já a Páscoa de 2021, apesar de não ter sido positiva, é óbvio que já foi mais aliviada e as pessoas estavam de uma forma diferente, porque já estávamos numa segunda fase de confinamento, mas na fase final dessa segunda fase de confinamento, o que significa que as pessoas estavam mais tranquilas e aí sim houveram bem mais ajuntamentos familiares e o consumo terá sido, nesse caso particular, superior. A venda do bacalhau pós-Covid eu acho que vai ser algo que vai recuperar de uma forma normal para um regresso à normalidade. Porquê? O bacalhau é tradição, é cultural, está enraizado em nós e é efetivamente uma categoria muito estável de consumo. E sendo uma categoria muito estável de consumo, mal ou bem, e sendo uma categoria muito dependente, sobretudo do mass market, do retalho de hiper e super, vai voltar à estabilidade e à normalidade em termos de consumo. O que é que acontece? Nós temos um primeiro semestre deste ano negativo, força do acaso, se pensarmos no canal hiper e super, se pensarmos no canal mais de Horeca, nós vemos significativamente uma quebra das vendas fruto daquilo que aconteceu no ano passado, no primeiro semestre, no off-trade, onde as pessoas estocaram e armazenaram, portanto é expectável e é normal haver uma tendência negativa das categorias este ano, e por outro lado, o Horeca, não é? Porque se nós pensarmos que o Horeca, o primeiro trimestre do ano passado foi normal, digamos assim, e este ano não foi normal, portanto as quebras são normais. O que é que acontece? O segundo semestre deste ano será um semestre que vai compensar se calhar as perdas evidenciadas no primeiro semestre. E mais uma vez o Natal, como altura crítica do ano para o negócio, vai contribuir significativamente para equilibrar as vendas do bacalhau. Portanto, perspectiva-se que, com a preponderância que o Natal vai ter, perspectiva-se que o bacalhau representa alguma estabilidade fruto de 2 semestres completamente diferentes em termos de evolução. A pandemia também trouxe mudanças na forma de promover o bacalhau da Noruega. Johnny Thomasson vai apresentar a nova estratégia do Norwegian Seafood Council. Suddenly the world stopped. No traveling for fun or business, no physical work meetings, no eating out, no fitness museums or concerts, no sporting events, no cultural events, and no hugs. In Portugal and around the globe, a new normal was imposed. Working from home, homeschooling, no traveling between regions, layoff, limited number of people in stores and public spaces. Hand washing and keeping distance became the new normal. But that was not all. To make it even more difficult and challenging for Norwegian clipfish, the Brazilian market collapsed due to reduced value of the Brazilian currency.
As a consequence, there was an accumulation of stocks, both in Norway and in Portugal. This, together with absence of tourism and closed restaurants, made the perfect storm for Norwegian clipfish. We had to change our objective from a maintenance of clips in consumption and preference to Norwegian origin to be more focused to increase the consumption in short term. How to get the Portuguese people to eat even more bacalhau? In compensation for cancelled physical events, we had to focus all our efforts in digital campaigns. Together with our clipfish ambassadors, influencers, chefs, and other partners, we invested strongly in point-of-sale activity. Here is a selection of our activities in the Portuguese market in 2020. Enjoy. Bacalhau da Noruega, o seu fiel amigo para o Natal. According to Kantar, home consumption of bacalhau increased 10% in 2020, and we would like to believe that our effort to promote Norwegian clipfish contributed to this. But it's not over. The pandemic is still among us, and the Norwegian Seafood Council will increase its effort to make Bacalhau da Noruega even more appreciated among the Portuguese. In 2021, we, together with retailers, together with exporters and chefs, are doing workshops to increase knowledge of Norwegian clipfish to customers, and are also planning a summer campaign for clipfish in August.
With more and more people vaccinated, restaurants opening and tourism are coming back, everything indicates that 2021 will be a better year for Norwegian clipfish than 2020. And with combined force from all, we will make 2021 even better than the last normal year, 2019. Thank you. A pandemia vai alterar os hábitos de consumo. No caso específico do bacalhau, como correu e como está a correr o consumo deste peixe tão apreciado pelos portugueses. O consumo em Portugal durante o ano 2020 acabou por ter muitos momentos diferenciados, um pouco de acordo também conforme foi a própria evolução da pandemia. O consumidor também foi adaptando a sua compra e o consumo também ao longo do ano. A verdade é que foi um consumo muito mais realizado dentro de casa do que fora de casa, como habitualmente, e isto acaba por ser uma das grandes diferenças, porque tudo o que é o consumo fora de casa acabou por ter grandes perdas que ainda se está a restabelecer, e no que diz respeito ao consumo dentro de casa, acabou por contribuir em grande parte para o crescimento do setor de FMCG, portanto, desde as categorias essencialmente de alimentação e de bebidas, foram as que tiveram a maior procura e o maior aumento do consumo em 2020. De forma geral, muitos frescos, em que aí também inserimos o bacalhau, obviamente, não é? Portanto, tudo o que seja proteína acabou por ter uma maior procura ainda dentro dos hábitos dos portugueses, que já tipicamente consomem muito produto fresco. O bacalhau não foi exceção, mas também muitos ingredientes que permitem cozinhar desde a raiz. Por exemplo, um dos grandes fenómenos de 2020 foi o fazer o pão em casa, quase a pandemia, não é? E vemos muitos produtos que são necessários para cozinhar o pão a ter aqui também um ano bastante forte em termos de crescimento, e algumas categorias que até não estavam a crescer nos últimos anos, mas conseguiram voltar ao crescimento em 2020, como por exemplo o leite, que acaba por trazer também de arrasto outras categorias, e a verdade é que nós vemos que houve um maior número de pessoas em casa a fazer mais refeições que habitualmente eram feitas fora de casa, passando um pouco por todas as faixas etárias, desde que as escolas também estavam encerradas, desde os mais pequenos aos mais velhos. Isto acabou por trazer um maior número de ocasiões de consumo de forma transversal em todo o dia. A pandemia veio alterar em grande parte os hábitos de consumo alimentar e ainda está a alterar, um pouco no sentido, conforme vemos que, de acordo com a fase em que estivermos a viver, também os hábitos também se adaptam mais à fase em questão. O que é que isto quer dizer? Se estivermos mais confinados, o impulso para consumirmos mais dentro de casa vai ser mais evidente. Quando nós começamos a sentir algum desconfinamento, vemos também o impacto. O consumidor também está ávido de voltar a estar fora de casa, e isto também afeta as compras depois que acabam por entrar dentro de casa, mas de forma geral há uma maior dedicação à preparação das refeições. Temos momentos de consumo que se prolongam um pouco mais no tempo, ou seja, por exemplo, um pequeno almoço que começava antes de 2020, que começava mais cedo, agora começa um pouco mais tarde e prolonga-se mais no tempo, mesmo em termos de realização do próprio momento, e também as refeições principais, os almoços e os jantares também estão a demorar mais tempo, não só na sua realização, mas depois também no próprio momento de consumo, que acaba por ser um momento cada vez mais partilhado. A pandemia acaba por afetar a compra do bacalhau no sentido de ainda vir reforçar a compra e o consumo de uma categoria que já está tão enraizada nos hábitos dos portugueses. Portanto, não é uma categoria, não é um produto de hoje, não é um produto de hoje, mas é um produto que vem já de muitas gerações para gerações. Os portugueses caracteristicamente consomem e compram bastante acima da média bacalhau, portanto é mesmo um dos produtos que mais caracteriza o nosso consumo em Portugal. Mas mesmo assim a pandemia veio trazer ainda crescimentos a 2 dígitos desta categoria, que já está presente em mais de 90% dos lares portugueses. Portanto é realmente uma categoria que está muito enraizada. O que veio trazer de diferente na compra é uma compra mais regular, portanto, pelo facto de estarmos a consumir mais bacalhau, também temos a necessidade de ir às compras mais regularmente para comprar o bacalhau, e depois, no momento em que houve mais elementos dentro do lar a partilhar em momentos de refeições, o bacalhau acaba por ser muito propício
a essas refeições de partilha. Portanto, é realmente um produto que satisfaz bastante, tanto em termos de ter uma boa validade, aguenta bastante bem nos frigoríficos, nos congeladores portugueses, e também acaba por ser um produto que responde a uma refeição com mais elementos, uma refeição de partilha, e não é por acaso que um dos pratos que mais teve um aumento de consumo em 2020 foi o bacalhau à Brás. O país de origem, em Portugal, é sem dúvida um fator determinante no momento da compra. Portanto, os portugueses acabam também por serem muito exigentes no que diz respeito à compra do bacalhau, porque também têm esta experiência que já passa de muitas gerações, e o país de origem é bastante importante para os portugueses. O país de origem mais procurado pelos portugueses é sem dúvida o país de origem da Noruega, portanto é sem dúvida o país mais procurado, e essencialmente nós vemos também aqui um produto também com uma maior qualidade, mais graúdo, e realmente acaba por ser aqui também o país de origem que os portugueses mais procuram. E se estivermos a falar no momento do Natal, por exemplo, ainda se procura um produto ainda mais premium, mais gourmet, portanto também é realmente uma característica do nível de exigência do consumidor português. O período da Páscoa para o bacalhau acaba por ser o segundo grande momento do ano em Portugal, em que vemos a maior procura do bacalhau pelos portugueses. Portanto, realmente o Natal é o primeiro momento, mas a Páscoa acaba por ser o segundo momento. E este ano acabámos por conseguir ter, não obstante vivermos ainda a pandemia que estamos a viver, acabámos por ter em 2021 uma Páscoa um pouco mais tranquila no que diz respeito até à própria experiência de compra e à forma como os portugueses acabam por estar um pouco mais habituados à pandemia. Há um ano atrás tinham acabado de entrar no confinamento, tinha sido declarado o estado de emergência, passado umas semanas surge a Páscoa e tudo assim um pouco mais atrapalhado. Este ano realmente conseguimos ter uma Páscoa mais normal, e isso também acaba por ter impacto na própria compra do bacalhau, que acaba por estar mais dentro dos níveis habituais do consumo nesta época em Portugal. As gerações mais novas são muito sensíveis à temática da sustentabilidade, como sabemos. Um grupo de alunos da Escola Secundária António Damásio, nos Olivais, em Lisboa, fez um trabalho de grupo onde se propunha saber se o consumo de bacalhau em Portugal põe em causa a sustentabilidade deste património mundial. Vamos saber a que conclusão chegou este grupo de jovens. Eu, assim, meio que por brincadeira, virei-me para a professora e disse: talvez a professora está à espera que façamos um trabalho sobre bacalhau. Eu reparava que eu comia muito bacalhau durante a semana e durante o ano todo, e ficava preocupado, assim, isto não fará mal às populações de bacalhau? Esta competição teve por base trabalhos efetuados dentro do âmbito do meio ambiente, biologia e sustentabilidade. No caso, em apreço, portanto, uma vez estamos numa escola de ensino secundário, o tema foi proposto a alunos do 11º ano, de duas turmas em particular. Portanto, esta turma agarrou 5 temas, não é? Portanto, através de 5 grupos foram formados, e no caso em apreço foi um trabalho sobre o bacalhau, não é? Sobre a sustentabilidade do bacalhau e sobre a sustentabilidade da pesca no Mar do Norte, basicamente, e a partir daí foram desenvolvidos este tema, sendo que os alunos agarraram, e inicialmente não levantou algumas dúvidas de que é que eles podiam abarcar, e eles próprios tiveram algumas questões, nomeadamente dirigiam-se à Embaixada, dirigiam-se a algumas pessoas em particular, mas sem grande profundidade. Depois foram feitos questionários para que houvesse um tratamento estatístico, porque uma vez que este tema estava inserido, poderia inserir a disciplina de Biologia e de Físico-Química, mas essencialmente está dentro dos conteúdos programáticos de Matemática do 11º ano. Este grupo em particular escolheu o tema do bacalhau. Como eu digo, inicialmente houve sérias dúvidas se haveria elementos suficientes para fazer este trabalho, mas aparentemente foi um trabalho que resultou e chegou a algumas conclusões interessantes também. E chegou a um segundo lugar no concurso de postas internacionais do Instituto Nacional de Estatística. As principais conclusões a que chegámos com este trabalho foram, portanto, nós percebemos que o consumo, portanto, através do inquérito, que o consumo do bacalhau
aqui em Portugal é muito extenso, ainda maior do que nós imaginávamos. Percebemos também que os estoques estão saudáveis devido a práticas sustentáveis, mas que apesar do interesse e ter dado a diminuir, que o consumo de bacalhau ainda é muito grande no nosso país. Eu entrei em contacto com a Embaixada da Noruega, por acaso é uma história engraçada, porque eu lembro-me de estar à mesa a jantar com os meus pais, não me lembro se estava a comer bacalhau ou não, mas lembro-me de estar a comer e do nada ver um anúncio de uns senhores a pescar e o mar da Noruega, etc. E ter ficado um bocado fascinado e ter pensado, tenho um trabalho sobre o bacalhau para fazer, estas pessoas são capazes de nos ajudar. Lembro-me então de ter ido ao computador, de ter procurado o site, etc. e ter entrado em contacto com a Embaixada. Do meu contacto com a Embaixada da Noruega aprendi muitas coisas. Aprendi mais sobre a história do bacalhau em si. Eu não tinha noção de que o bacalhau viajava tanto de um lado para o outro, não sabia bem como é que as coisas se davam e acho que percebi muito melhor as alturas de pesca do bacalhau, como é que o processo todo funciona. Portanto, isso também foi bom. Penso que passei esse lado da sustentabilidade para os meus pais, no sentido que acho que, tendo feito o trabalho e tendo-lhes mostrado que boas práticas de bacalhau podem mesmo fazer com que a espécie continue a subsistir, penso que, portanto, eu consegui incutir-lhes alguma noção de sustentabilidade e de comprar à pessoa certa, comprar ao sítio certo para manter as coisas bem. Os desafios de futuro, na minha perspectiva, são sobretudo os plásticos nos oceanos e também a sobrepesca e, portanto, penso que aqui têm feito um bom trabalho nesse sentido, mas acho que um dos grandes problemas mesmo será a grande acumulação de plástico nos oceanos. O que é que representa este prémio para a escola? Para a escola e para os alunos em geral, ou seja, é uma mais-valia no sentido em que é um reconhecimento pelo trabalho da escola e pelo trabalho que os alunos executam em sala de aula. Ou seja, no fundo aquilo que eles fazem em sala de aula tem implicações fora da escola e, portanto, nesse sentido é o que, no fundo, qualquer digamos assim, qualquer atividade educacional pretende. Estes trabalhos permitem aos alunos perceber que aquilo que eles estudam aqui e o que pesquisam aqui tem ou pode ter impacto no exterior. Isto é, eles podem fazer a diferença e o conhecimento usado, como neste caso as fontes credíveis, por exemplo, podem ter impacto e modificar até a percepção que os outros têm sobre a sustentabilidade e sobre aquilo que é preciso fazer para manter os nossos recursos do planeta e, enfim, diminuirmos a nossa pegada ecológica, que tanto é preciso. O meu prato de bacalhau preferido, eu teria de dizer pataniscas de bacalhau com arroz de feijão. Sinceramente, nunca pensei que fosse aprender tanto sobre bacalhau como aprendi este ano. Tendo em conta o nosso trabalho, podemos dizer que o bacalhau da Noruega é sustentável. Mas não é só em Portugal que se consome o bacalhau. Vamos ter um retrato do setor do bacalhau a um nível mais global com os diretores do Norwegian Seafood Council. Vamos agora ouvir Einstein Valanes, diretor do Brasil e Caribe. My name is Øystein Valanes and I work as director for Brazil and the Caribbean on behalf of the Norwegian Seafood Council. I'm in Brazil and in Rio de Janeiro. But today we are going to talk about yet another exotic market for the Norwegian clipfish, precisely the Dominican Republic. Norway has exported the clipfish of saithe for decades to the Dominican Republic. During the last 5 years, the export has increased by 52%. Last year, the total volume of Norwegian clipfish from Norway to the Dominican Republic almost reached 16,000 tons. This record high quantity made the Dominican Republic Norway's second biggest market for clipfish after Portugal, all species included. The Seafood Council is present in the market, working closely with importers, supermarket chains
and local corner stores. And our marketing activities are going on a continuous basis. Please have a look on what we do at point of sale. The Norwegian state, regardless of product category, the Dominican Republic has been the biggest market during the last 2 years. Previously, Brazil was the only market that was bigger than the Dominican Republic. The Norwegian Seafood Council will continue its efforts to maintain and strengthen the position of Norwegian clipfish in the Dominican Republic and as well in other markets in the Caribbean. Thank you very much for your attention. Vamos agora ouvir Trond Kostvedt, diretor do mercado africano, que nos vai falar, entre outras coisas, do mercado do Congo. Hello, my name is Trond Kostvedt and I'm Director for Africa at the Norwegian Seafood Council. To most people, it is relatively unknown the fact that Africa, there are some really important export markets for Norwegian fish. In particular, conventional products such as stockfish, stockfish heads and clipfish, but also pelagic species and salmon to the large cities. Today, I will tell you a bit more about these different markets, species and current situation for these very historic trade relationships, which dates back several hundred years. Norway exports relatively large quantities of seafood to Africa, with Nigeria being the largest market. In Nigeria, it is Norwegian stockfish or dried fish products from cod, site, ling, tusk and haddock, and dried cod heads, which makes up for the majority of the export volumes. The stockfish is part of many traditional dishes in the Nigerian cuisine. The interest started with the Igbo community in southeast Nigeria. In this picture, we see the chairman of the White Sands market in Lagos. Sometimes the salesperson at the market, they organize small concerts in order to create some live and attract attention in order to sell more of their products in the market. Wheelbarrows
are often used as means of transport inside the markets to transport fish from one area to another area. Last year, the Norwegian Seafood Council decided to produce 50 wheelbarrows with hand-painted Seafood Council logos on. At the moment, we are busy distributing these wheelbarrows at the markets in the biggest markets in Nigeria. Although it has been challenging to travel around in Africa for these past 18 months, I have managed to visit some markets and I've spoken to some vendors and customers in the African continent. These informal chats are very valuable and gives us tremendous insight, like how has the demand been influenced by the pandemic? How has the price levels varied during this period? And how does the import function during this very special period? It is interesting that the demand for both stockfish and clipfish increased in the beginning of the pandemic because of fear of lack of food. Both products are easily stored and they don't require cooling. Looking at the figures, Norway exported around 9,000 tons of stockfish products to Nigeria in 2020, worth about 30 million euros. So far this year, there has been an increase in volumes compared to last year for both dried heads and for whole stockfish. My feedback from the market is that the strong demand for stockfish products continue despite the reduced purchasing power. This is very good because this year's production has yet to reach the markets. In Nigeria, stockfish is a good source of protein and nutrients, in addition to being a traditional ingredient in many dishes, served at various occasions, both every day and at celebrations. Nigeria is also a large market for pelagic species from Norway, in particular mackerel and herring. In 2020, this export was 106,000 tons, worth 93 million euros. So far this year, the herring export is up due to large supply and reasonable prices, whilst for mackerel, where supply has been low and prices high, the export is down compared to the same time last year. But Norwegian seafood is not just export to Nigeria. You will find Norwegian salmon, clipfish, mackerel, herring, and stockfish in 31 of the 54 countries on the African continent. Africa has perhaps until now not been as affected by the COVID pandemic as the rest of the world. And overall export to Africa from Norway remained stable last year at a total of 140,000 tons, worth approximately 2 billion euros. Of this, clipfish was almost 14,000 tons, worth around 43 million euro. In recent years, the export of clipfish has fluctuated between 13 and 18,000 tons per year. And it's made up of a mix between mostly clipfish of sight and tusk. So far this year, the export of clipfish is up by 45% compared to last year, and this is very good to see. The biggest market for Norwegian clipfish in Africa are Angola, both Congos, Gabon, and Equatorial Guinea. But clipfish is not always known as clipfish. Usually in Africa, it goes under the name of makayabu. Sight is the preferred species in most markets, but in Gabon, people prefer clipfish from tusk. I visited Kinshasa in the Democratic Republic of Congo just a few weeks ago. Here I met with importers, customs officials, banks, and I visited a market where clipfish of sight is sold. DRC is a market with big potential for export growth with its 100 million inhabitants. Although it must be said that the import
importing process is very complicated and expensive, which might explain why the export has not reached its full potential. Norway has long traditions exporting seafood to Africa. The export of stockfish to Nigeria started in the 1880s, when England wanted to provide more nutritious food to the people in their colony. We believe that the export of clipfish to Africa came about after the Portuguese explorer Diogo Cao visited the Bakongo people in Central Africa in the 1480s. His visits started the trade relations between Portugal and this area, and later this trade included clipfish. Much later, the clipfish was exported directly from Norway to Africa. Recently, we challenged Norwegian chef Gunnar Jensen at the Mathallen restaurant in Tromsø to try to create some interesting dishes using clipfish or macayabu. It is exciting to see how we can use Norwegian fish, blend with African culinary heritage and a Norwegian top chef, and then inspire chefs in Africa. And this is what we are doing now. Africa remains a truly exciting continent from a seafood perspective, with plenty of opportunities for those who are willing to step out of their comfort zone. The fact that stockfish is known and liked by almost every Nigerian is an enormous strength. Same applies to clipfish and macayabu, as it is called in Africa, which is known and liked by almost everybody in several Central African countries. It is unique that the consumers want specifically this seafood from Norway, and it confirms the potential to sell more of these very special Norwegian products to these countries. Thank you for listening. E para finalizar, não nos podemos esquecer de Espanha, que também consome bacalhau, mas de uma diferente forma. Ninguém melhor para nos explicar do que o responsável pelo mercado espanhol, Bjorn Erik Stabell. Good morning to all of you from the beautiful city of Madrid. This is Bjorn Erik Stabell. I am the country director of Norwegian Seafood Council in Spain and living in Madrid. Today I will talk with you about Norwegian salted cod in the Spanish market. Spain is one of the biggest markets for seafood from Norway, and it all started more than 400 years ago with salted cod. The traditional Norwegian salted cod has been linked to Norway and Spain for centuries. In 1692, the first ship loaded with this appreciated product arrived in Spain. The traditional Norwegian cod is an old friend in the Spanish gastronomy. Thanks to its unbeatable flavor and texture, it has become a fundamental ingredient of the Spanish cuisine in such well-known dishes as bacalao, pil-pil. Today I'm going to talk with you about this. The main message is that despite that the market is decreasing year by year, the salted cod market is still very big, and our biggest opportunity is to start taking back some of the market shares we have lost over the last years. It is not realistic to be able to grow the total market over the next years. In order to do so, we need to make the consumers believe that they, by buying Norwegian salted cod, buys the authentic salted cod. The reason to believe that they are doing so is our history. We need to tell the target group that the cod they can buy today is the same as it always has been. It is the authentic, natural, high-quality cod from Norway. Spain loves cod. They have a lot of dishes where the cod is a hero. Salted cod is, after frozen cod, the biggest cod segment in Spain. The trend related to the consumption is negative. I'm not going to give you any good news about that this trend will change. This because the heavy consumers are in their late 60s, and over time there will be less and less heavy consumers of salted cod. The young consumers will not replace the big consumption from the older consumers.
But at the same time, there is some hope. The COVID pandemic has learned us that we all seek back to our roots and nature. And we believe that the 20% increase of home consumption of salted cod we have seen during the pandemic has learned the consumers some new habits which will last and will be positive for the trend in the market for the next years. However, the most important insight is that unlike every other fish we sell to Spain, or many of the fishes, salted cod is mainly consumed out of home or consumed at home purchased in specialist stores. Only 1 out of 5 kilo of the salted cod consumed in Spain is purchased in modern retail stores. If we want to win market share, we need to look where the volume is today. This is a typical salted cod store in Spain. In these stores, we seldom find Norwegian salted cod. This is also part of the reason why we have lost so much in the market over the last years. Secondly, the typical consumer that eats salted cod is often more than 65 years old. It is difficult to change the habits of a person who is 50. Imagine what's needed to change the food habits for a person who have practiced the food habits for 65 years. The lesson is that we need to understand how they think, and we need to use that insight to build our business. And we need to find out how we can reach out to them with our messages and convince them that ask for Norwegian salted cod. What we have learned is that consumers, also the ones who are 65 years old, like to be able to talk about the food they eat. In Spain, this is very important. Last week, I was in Extremadura, and I was surprised by the knowledge they had about their ham, beef, and even the sheep. The amount of seafood in the menu was low, but almost all restaurants I visited had one dish with salted cod, but no one knew where it came from. On the opposite side, everyone who sold salmon said it was from Norway. Salted cod has become a category where the origin of the product is less important or not talked about, and that makes us vulnerable, because we have a great story to tell. Not even that they do not know where the product comes from. Our studies also show that what they talk about some salted cod, it is all about tradition. This is very emotional for the Spanish consumer. In focus groups, they always talk about what their mom and grandmother made to them. Since this is a traditional and a very emotional dish for many of the heavy users of salted cod, it is also important that when they first eat salted cod, it needs to be a cod with a good quality. They are serious about it. See the position that quality label Scray has got in Spain. Consumers pay premium for the best cod, given that they can trust that it is actually that. This is also the reason why we now find more and more salted cod products from Scray in Spanish retail. Consumers simply more trust that the Scray has a super quality. But before talking about the commercial opportunities in the market, we need to understand how consumers eat salted cod. Answering those questions, we go directly to our expert of seafood, our chef Hung Fai. Hola Hung Fai, ¿qué tal por Bilbao? Pues muy bien, Björn-Erik, muchas gracias. Espero que todos vosotros también estéis bien. Cuéntanos, Hung Fai, ¿qué papel tiene el bacalao salado en los restaurantes tradicionales en España? Pues yo diría que tiene un papel muy importante en la gastronomía española, pero sobre todo para la gente mayor, ya que el bacalao salado noruego lo consumen más las personas mayores. ¿Qué opinas del bacalao salado de Noruega? Me encanta el bacalao salado noruego, aunque el Scray es el bacalao más popular por aquí, por esta zona, pero el bacalao salado noruego es el pescado que más se ha comido en España. Y luego, por supuesto, por su calidad. Me encanta ese pequeño color amarillo que tiene, que define que se ha salado de la manera tradicional solamente con sal, sin añadirle nada más. Por eso tiene ese sabor tan natural. ¿Cuáles son los platos típicos para hacer con bacalao salado? Pues bueno, la verdad que Björn-Erik, aquí hay muchos platos que se hacen con bacalao, pero yo creo que los más significativos en el País Vasco sería el bacalao al pil-pil. De hecho, aquí existen sociedades gastronómicas que hacen competiciones de auténticos genios con ese plato tan típico como es el bacalao pil-pil, que se hace simplemente con la gelatina que suelta el pescado a la hora de confitarse en aceite. Y nada más, un poquito de ajo y una guindilla. Aquí tengo una muestra para que veáis cómo queda esa salsa y cómo queda este plato tan típico del bacalao pil-pil.
Otro plato muy típico de la gastronomía es el bacalao vizcaína. De hecho, ese plato lo conocen hasta en Noruega. Hubo un intercambio cultural muy importante con este plato y se hace con un pimiento choricero que prácticamente lo hay en todas las casas. Y es un bacalao que queda magnífico, con un sabor muy intenso y que potencia el sabor natural del bacalao tradicional noruego. Y por último, otro de los platos que nunca faltan y que siempre están presentes, sobre todo en las barras de los pinchos de los bares, es el pincho de bacalao. Simplemente un bacalao rebozado con harina y huevo y queda magnífico. Lo solemos servir sobre un trocito de pan que previamente hemos tostado y en este caso le hemos acompañado con una piperrada. Muchas gracias, Unfai. Tienen muy buena pinta. Espero poder ir a Bilbao a probarlos pronto. Claro que sí, yo estaré encantado. Aquí os esperamos. So now we know that tradition matters, quality matters, and naturalness matters. We also know that most of the salted cod is consumed out of home. And if it is consumed at home, it comes from traditional stores. We also know what are the typical dishes. Norwegian salted cod can gain market share in all these channels, restaurants being number one. But it all starts with what we need to start talking about, and that is our position and build an identity to Norwegian salted cod in the market. We have therefore designed a three-step plan for starting gaining market share. Key objective is to take the position as a traditional, natural, high-quality salted cod. Tradition, we want the consumers and trade to believe that Norwegian salted cod is a traditional salted cod. We will use our history as a proof of this. Quality, we will position the Norwegian salted cod as a high-quality cod. This because we make it exactly as we did 100 years ago. And now, as then, it is mainly based on Norwegian cod at its best and salt. Here we will get the help from this grain naturalness. In terms of naturalness, we want consumers and trade to think that Norwegian salted cod is a natural salted cod product, free from everything else than salt. So the plan is to start already this year. The purpose of this step is to raise awareness among the consumers and our B2B contacts. The step 2 will follow 7 months later, just after the stray season 2022, with Easter as a peak season for salted cod. 2022, we will have high visibility for cod in Spain, both fresh and salted cod, starting building our share of the market. And in 2023, we will make the biggest salted cod campaign in Spain ever. After this campaign, we will continue building step by step the market share to Norwegian salted cod in Spain and increase the identity to the cod, the authentic, traditional cod coming from Norway. Thank you for your attention, and we talk. Nas edições anteriores do Seminário do Bacalhau, acabámos o dia com um jantar onde a estrela é, como não podia deixar de ser, o bacalhau da Noruega. Este ano não nos podemos reunir à mesa, mas não quisemos prescindir de encerrar os trabalhos em ambiente de festa e esperamos estar de novo todos juntos em 2022. Despeço-me agradecendo a vossa presença em nome do Norwegian Seafood Council e deixo a apresentação da surpresa final ao Johnny Thomason, diretor do Norwegian Seafood Council para Portugal. Até breve. Johnny, o palco agora é seu. Por tradição, encerramos sempre nosso seminário de bacalhau com um jantar e música. Este ano não vos pode convidar para o nosso tradicional jantar de bacalhau, mas eu quero trazer-vos o melhor Noruega, o bacalhau, e juntar com o melhor que Portugal tem, o fado. Estamos agora aqui na Casa Linhares, num antigo bairro de Lisboa, Alfama, e vamos ter aqui um momento intimista com a fadista Vânia Duarte. Olá. Olá. Vânia, o que é que vai cantar para nós hoje? Então, como não podia deixar de ser, vamos cantar o fadinho do bacalhau. Faz favor. Obrigada, espetáculo.
mais fiel dos amigos deste povo, até com espinhas e pão, marchava com couves, com alho e com ovo. Agora subiu de posto, está pela hora da morte. Quem quiser fazer-lhe o gosto vai pagar com juros e tem muita sorte. Ai, que saudades do meu bacalhau, das pataniscas, das postas na brasa, com cebolinhas e com plural, com feijão frade à moda da casa. Ai, pastelinhos, onde é que eles estão? Meia desfeita, quanto é que eu a faço? E até aquilo que se faz à mão, sem bacalhau, nunca mais faço. Quando fores à mercearia, não compres lebre por gato. Se é a brote e a porcaria, enrola no tacho e não sai barato. O que é preciso é, malta, exigir com muitos modos que se acabe com a falta e haja bacalhau com todos para todos. Ai, que saudades do meu bacalhau, das pataniscas, das postas na brasa, com cebolinhas e com plural, com feijão frade à moda da casa. Ai, pastelinhos, onde é que eles estão? Meia desfeita, quanto é que eu a faço? E até aquilo que se faz à mão, sem bacalhau, nunca mais faço. Ai, pastelinhos, onde é que eles estão? Meia desfeita, quanto é que eu a faço?